Bom, o nosso grupo escolheu falar de histórias em quadrinhos para o cinema, primeiramente porque todos se identificam de alguma forma com algum super-herói, né? Já faz parte da nossa história desde a infância. E também porque hoje está sendo um sucesso, né? A tendência cinematográfica de Hollywood. Nós vemos aí em todas as mídias, todo mundo falando, comentando. Então, por que não mostrar o nosso olhar universitário, né, sobre esse assunto? Eis que surgiu essa ideia, o grupo todo abraçou, foi um sucesso e nós aprendemos muito, foi uma conquista para cada um. Tivemos uma superprodução de abril até junho, muita dedicação, muito trabalho. E aí estamos agora com uma matéria na TV Cultura, né? Uma honra para todo o grupo. As adaptações das histórias em quadrinhos que estão fazendo sucesso nos cinemas, como o caso mais recente do longa Vingadores, considerado uma das 10 maiores bilheterias de todos os tempos, conquistam uma legião de fãs pelo mundo, inclusive as novas gerações. Eu amei Vingadores, né? Depois do Vingadores, acho que até se fala diferente sobre filmes de super-heróis. Foi um marco mesmo. Ele tava ficando verde, virou Hulk e ele tem as mãos e quando eu vi o filme dele, ele pegava uma moça. É sempre bacana para o fã a adaptação do cinema, é sempre sonho do fã ver aquilo que ele sempre vê de uma maneira estática, ele vê em movimento. A relação entre quadrinho e cinema possibilita, né, criações interessantes, possibilita avanços narrativos, estéticos interessantes. Para alcançar o sucesso, o filme deve atingir todos os públicos, desde os fãs dos quadrinhos até os amantes do cinema. Nesse momento, os produtores encontram dificuldades em manter a fidelidade nas adaptações. Um exemplo mesmo é os uniformes, que são todos diferentes. Quem vê o Superman com a cueca vermelha por cima da roupa, nesse próximo filme que vai sair ele já não vai estar com a cueca por cima da roupa, porque não funciona no cinema. O que é feito para os quadrinhos, quando é adaptado para o cinema, não tem como a gente fazer, como os diretores seguirem exatamente o que está nos quadrinhos. O que acontece é que você não pode analisar um filme sendo fã do quadrinho. O filme é o filme, o quadrinho é o quadrinho, porque senão você geralmente vai sair decepcionado. Então acho que a adaptação, ela pega os elementos pop dessas histórias, os elementos que funcionam nas histórias, dão uma modernizada e joga para o público. Mesmo você não conhecendo os quadrinhos, você consegue entender o filme numa boa, você consegue adorar o filme. Qual é o segredo para fazer uma boa adaptação, né? Porque algumas têm um retorno maravilhoso, outras não tiveram tanto sucesso. É uma adaptação. Então ela não vai, e nem tem a pretensão de ser tão idêntica ao original. A fórmula ideal, se é que existe uma, é que o filme precisa ser feito para todo mundo, ele tem que ser global, ele tem que abranger todas as idades, vai. E é difícil você conseguir um filme que consiga isso, você vai de várias tentativas e erros. A solução encontrada pelas editoras é alterar alguns detalhes das histórias antes dos lançamentos dos filmes, para que os fãs não se sintam perdidos na trama e possam se identificar com os personagens. Muitas vezes quando esse leitor vem para a banca para comprar um gibi, ele não encontra exatamente o mesmo personagem e nem está acontecendo a mesma coisa que ele viu no cinema. Então, algumas editoras americanas têm se precavido e elas, na hora de lançar um filme, fazem algumas mudanças em seus gibis para que eles reflitam aquilo que vai passar no cinema. A Marvel, a gente vê que ela criou um estúdio de anos para cá, desde o Homem de Ferro e do outro, o Hulk, eles começaram eles mesmos a produzir, porque na verdade eles têm os escritores dos quadrinhos que são consultores dos filmes. O Avengers foi dirigido e produzido por um cara que é escritor de quadrinhos também, escreveu uma série do X-Men muito famosa nos Estados Unidos. Os filmes da Marvel, ao meu ver, eles estão cada vez melhorando, né? Então eles estão vendo os erros de um, estão melhorando em outros. Tal. No caso da DC, parece que isso daí está decaindo um pouco, com exceção do Batman, que só veio em ascensão, que foi inclusive recorde de bilheteria. Após o lançamento dos filmes, as vendas de histórias em quadrinhos aumentam 30%, e esse percentual permanece de 3 a 4 meses. Mas o índice de vendas volta praticamente ao mesmo patamar, e os super-heróis são novamente esquecidos. Os filmes são legais porque quando a pessoa gosta do filme, ela vai procurar mais saber sobre o filme, sobre os personagens, sobre a história. Quando eu comecei a ler quadrinhos mesmo, era a época que estava saindo Homem-Aranha no cinema, tal. Então, querendo ou não, esses filmes foram um ponto de partida para mim, né? Então eu acho isso ótimo. Agora o pessoal está tendo essa iniciativa de procurar os quadrinhos por causa dos filmes. Tinha muita gente que lia quadrinho antes, tinha gente que começou a ler quadrinho agora por causa dos filmes. O cinema ele tem acesso
a espectadores, a clientes, digamos assim, a pessoas que normalmente não leem quadrinhos. E essas adaptações, à medida que elas têm um sucesso, ela de certa forma ela vai trazer o interesse dessas pessoas que vão ao cinema para os quadrinhos, né? Uma vez que a história é sobre os personagens de quadrinhos. Depois que o sucesso dos longas começam a diminuir, as editoras enxergam a necessidade na sequência das histórias, como maneira de segurar o fã conquistado no primeiro filme, indicando uma crescente tendência cinematográfica. A gente pode pensar aí de uma crise que vem, né, se alongando aí em Hollywood em termos de criatividade dos roteiros. Não à toa, Hollywood está investindo muito em adaptação de quadrinhos, muito em remake, o que pode representar sim uma possível crise de criatividade. E para isso os quadrinhos são, né, um rico terreno, né, muito fértil. E é um filão que está dando muito certo. Então eu não vejo, pelo menos por um bom tempo, como isso agora deixar de ser feito. Então ainda acho que vai por um bom tempo essa leva, essa onda de adaptações de quadrinhos para o cinema.